Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um Papo de Terapeuta. E hoje nós estamos com a Andréia Carneiro Guerra. E a gente vai falar um pouquinho sobre sombra. A gente quer falar sobre sombra. E quando fala de sombra, as pessoas têm uma ideia de que isso é uma coisa muito ruim, não é não, Andréia? Muito, Você fala de sombra, sim, já tem aquele impulso de querer afastar, levar para longe de si, né? É isso. E hoje a gente está aqui justamente para mostrar que, assim, pode ser feito o contrário, né? O contrário é muito melhor, muito mais benéfico. Que a gente pode olhar de uma forma diferente. Ó, legal. A Andréia é terapeuta transpessoal. A Andréia fez uma formação conosco e já atende consultório, né? Já estou atendendo, sim. Eu me formei aqui, né, nessa casa, na Quatro Tempos, e foi a casa onde eu trilhei quase que toda essa caminhada, né? Legal. Foi a casa que me acolheu e foi onde despertou, né? Eu pude despertar para esse trabalho que é de acompanhar as pessoas nos processos de autoconhecimento. Legal. E você atende o quê? Jovens? Atende adultos? Só adulto? Como é? Eu atendo jovens e adultos, não atendo crianças. E por que você quis falar de sombra hoje? Então, eu entendo, né, que as sombras, elas são um ponto, se não o maior, um dos maiores desencadeadores de conflitos no relacionamento de você com você mesmo, mas também conflitos nos seus relacionamentos com os outros, né? Então, basicamente, de tudo. Então quer dizer que quando a gente olha, olhar para a sombra com esse cuidado, ter esse olhar para as nossas sombras, pode nos ajudar nos nossos relacionamentos de uma forma geral. Relacionamento com a gente mesmo, relacionamento de casal, amizade, sociedade, trabalho, todas essas coisas podem acontecer a partir daí. Sim, porque você tem uma outra consciência, né? A partir do momento que você está consciente das coisas que fazem parte de você, o seu relacionamento com as pessoas de fora, ele acontece de uma forma totalmente diferente. Muito bem. Bom, quando a gente vem falar de sombra, eu não sei você, mas eu falando de sombra, eu penso diretamente numa pessoa específica assim, dentro da história da psicologia, que foi Jung, né? Jung é um ponto fora da curva. Eu falo isso para os alunos, eu falo isso para as pessoas. Eu sinto que Jung teve uma visão completamente diferente do homem e dessa estrutura de ser do homem, né? Então vamos falar um pouquinho de Jung hoje, é isso? Também. Também foi um termo, né, cunhado por Jung dentro da psicologia analítica e assim, depois várias outras pessoas também puderam, né, olhar para esse aspecto da sombra. Sim, mas eu queria também falar o seguinte, né? Eu acho que Jung pegou algumas coisas de Freud, né? Jung, de certa forma, tirou algo de Freud lá, ou seja, ele foi lá e resgatou, tirou uma coisa lá de Freud. Quando eu acho que essa grande colaboração, eu acho que tem muito da psicanálise, que dentro do trabalho de Jung tem muito da psicanálise. Mas eu me lembro daquele modelo que é o primeiro modelo topológico, né, de Freud, quando ele fala daquela coisa do consciente, do pré-consciente e do inconsciente, né? Então a gente, Jung olhou para aquilo quando falou das sombras. Você acha que a sombra está mais ligada a esse pré-consciente, consciente, consciente? Como é que você enxerga isso? Então, as sombras, elas estão ligadas ao nosso inconsciente. Mas assim, né, como que surge, né? Como acontece as sombras? Como que isso vem a acontecer na vida da gente? Assim, eu vou tentar fazer essa explanação de uma forma muito lúdica, né? E quanto mais simples e quanto mais lúdico for, eu acho que melhor é para a pessoa que está do outro lado. Até porque nosso objetivo aqui é sempre o seguinte, né? Trazer a psicologia para o dia a dia, para a gente poder aplicar nas nossas coisas. Então, assim,
Imagine uma casa, né? Pode ser um castelo, uma cabana, um sobrado, uma casa térrea, a sua casa. Sim. E daí você tá lá dentro da sua casa, todo feliz, orgulhoso, Tranquilinho. satisfeito. Isso, tá tudo perfeito no seu lugar, tudo ali tem uma função. Em determinado momento você recebe visitantes para sua casa, né? E normalmente esses visitantes, esses primeiros visitantes que a gente recebe na nossa casa são os nossos pais. Muito bom, né? Eles são os primeiros a chegar. E eles vêm acompanhados da família inteira, né? Então, porque eles estão carregando um monte de coisa já. Exatamente, então. E daí eles chegam lá na sua casa e você vai todo pomposo, feliz, né? Satisfeito, tranquilo, de uma forma muito natural, mostrar os cômodos da sua casa para aqueles visitantes nobres, né, especiais. E daí você vai lá, mostra, né, cômodo por cômodo, e daí de repente eles chegam a um determinado cômodo e assim, a reação que eles têm não é exatamente a reação que você gostaria, que né? você espera, que a reação você espera, dele, e daí, né, eles olham pra você e falam, poxa, gostei muito desse móvelzinho horror, hein? Não tá, né? Não é muito legal. Não tá ornando. Minha avó que falava assim, não ornou. E daí, assim, naquele momento, né, você vai lá e fecha aquele seu cômodozinho, né? E por que você fecha? Porque você, de alguma forma, né, para manter aquelas pessoas tão nobres, queridas, para que elas te amem, para que você continue fazendo parte, né, daquele grupo, você acha melhor fechar a porta e... Entendi. É o que o Freud chamava de recalque. Exatamente. Você vai lá e recalca aquele negócio. Você bota lá e tampou. Porque é uma parte sua que você não quer que as pessoas vejam. Para você ser aceito. Exatamente. É isso. E assim, e daí, né, vão vir outros visitantes, né? Vai vir lá o representante da sua religião, vão vir seus professores, seus amigos, e assim, você vai fechando várias portas da sua casa. Principalmente aquelas portas que mostram algo para as figuras de poder na nossa vida. Uhum. São os primeiros que chegam ali, desses grandes visitantes que a gente tem, são essas figuras de poder, que estão dizendo pra gente, isso aqui é certo, isso aqui é belo, isso aqui é bonito, isso aqui não sei o que, isso aqui não sei o que. Ou seja, eles vêm com um pacotão de coisas e estão dizendo pra gente, esse pacote é o que tem valor, é mais ou menos isso. É isso, exatamente isso, né? É a maneira, né, que você, assim, seu ego, né, ele encontra de te manter fazendo parte, né, daquele grupo, né, de estar incluso ali, é uma forma de você... Porque são coisas que de alguma forma envergonham, né? E isso acho que está muito ligado à nossa sociedade, à nossa cultura, né? Mas isso não depende de tempo também, não é só a nossa sociedade e cultura. Você acha que depende do tempo? Então, não do tempo, mas assim, nós estamos inseridos em uma cultura muito dual e dinâmica, né? Então, assim, é preto e branco, certo e errado, céu e inferno, e isso é uma característica, né, ocidental. E se você for olhar para as filosofias orientais, assim, a visão que eles têm é que, na verdade, esses opostos são idênticos em natureza e diferentes em graduação, né? Legal, pera, que eu quero, né, falar, quero que você fale um pouco mais. Eles são idênticos em natureza e diferentes em graduação, é isso? Isso. Como assim? Ou seja, eles nascem no mesmo lugar, mas têm intensidades diferentes? Não entendi essa parte. Isso. Na verdade, assim, a gente está falando de sombra, né? Luz e escuro, eles
é algo que tá junto, é algo único. Por que isso você só falou se da diz... dicotomia. Essa coisa dicotômica vem a partir daí, ou seja, branco e preto é a mesma coisa. Um é a ausência total da luz e o outro é a luz ao extremo, não é isso? É isso que você está dizendo? É isso mesmo. E daí, quando você pode olhar as coisas dessa forma, né, fica muito mais tranquilo você transformar, né, você trazer algo que foi totalmente desprezado para um nível, né, e daí entre as graduações, para uma coisa que é útil a você, né, que faz parte de você também. Nossa, legal, entendi. Muito bom. Bom, agora também tem uma outra coisa, né? Você trouxe um negocinho que eu queria que você mostrasse, né? Tá onde? Tá aí? Tá aí Não, do tá lado? aqui do lado. Aí do lado? Ah, legal. Eu quero que ela mostre isso daqui, porque eu achei isso daqui uma maravilha. Isso nos ajuda a entender algumas coisas a respeito dessa questão de sombra, de ego, de persona, né? Jung falava muito disso. Jung falou... Então esse é um conceito. Agora a gente está entrando no conceito de Jung, né? Persona, ego e a sombra, né? Porque assim, né? É uma grande ilusão nossa. E nossa, quando eu falo nossa, na verdade, né? Não é nenhum privilégio. Você achar que aquelas portinhas todas que foram trancadas, elas deixaram de existir, né? Elas estão trancadas, mas elas estão ali, elas estão ainda, tá né? lá ainda, né? Elas vivem. Né? Faz parte, né, da sua casa. E daí, isso aqui que é um chocalho, né? Que foi algo que eu improvisei para poder mostrar isso de uma forma mais lúdica, didática, representa aqui, né, essa carinha feliz, que seriam as máscaras, né, que a gente vem se apropriando para estar inserido, né, para ser aceito e para fazer parte. Fazer parte do contexto, daquele contexto, daquela maneira que a gente enxerga que seria o ideal para aquele contexto. Porque aqui nessa carinha você está iluminando aquelas características, né, os seus aspectos que são aceitos, aspectos que são bons, que te fazem se sentir confortável, né? Se sente bem, isso. Né? A pessoa se sente bem. Só que assim, na medida que esses aspectos são iluminados, são vistos, né, expostos, por trás disso existem aqueles aspectos, né, que foram reprimidos e que você guardou lá no seu inconsciente de alguma forma, que são as nossas sombras. E assim, aqui a sombra, ela tá com uma carinha não é uma carinha de triste, né? É uma carinha de zangada. Ela tá irritada, né? E entre os dois, existe aqui essa faixa azul que tá representando o nosso ego. Que na verdade é o ego que ele tá ali como um guardião, né? Ele tá entre as duas partes. E de alguma forma o ego ele é algo que nos protege, né? Se você for olhar lá para o nosso início, né, quando a gente surgiu, assim, se não fosse o ego, provavelmente nós não estaríamos aqui. Mas assim, ele também acaba... Ele não é muito inteligente, vamos dizer assim, né? Porque ele te impede e ele mascara essas coisas que estão obscuras. E coisas que, assim, se trazidas à luz, pode ser, assim, um impulsionador muito grande, né? Eu acho que, assim, as nossas sombras, elas são o nosso maior ponto de crescimento e de evolução. Nossa, legal isso, ó. Anota essas coisas porque eu acho que elas são legais, né? Porque as pessoas têm uma visão, eu acho que é uma visão às vezes muito preconceituosa quando se fala de sombra, né? Eu acho que é porque a gente liga isso a determinados preconceitos que a gente já tem. Sombra seria um negócio a
força, o lado negro da força, o terror e etc. Eu vejo, por exemplo, se a gente pegar Guerra nas Estrelas, fica claríssimo ali na Guerra nas Estrelas que tudo é força, do mesmo jeito. Então aquela força que está na sombra e aquela força que está na luz, as duas são força do mesmo jeito. Porém, como você disse, né, são polaridades distintas, mas com a mesma intensidade. Então tem uma graduação aqui que quem divide na verdade é o ego. É esse que está fazendo, está pendendo mais para um lado, está pendendo mais para o outro. Seria mais ou menos isso. Seria. Agora eu queria te fazer uma pergunta, né? Uma pergunta, você me permite uma colocação para também explorar um pouco mais isso, que eu acho que é bem legal para quem está do outro lado. Bert Hellinger, no trabalho dele, ele fala de 3 tipos de consciência. Ele fala de uma consciência pessoal, fala de uma consciência coletiva e fala de uma consciência espiritual. Tem algumas coisas que a gente vai falar e às vezes as pessoas estão do outro lado e entram no preconceito delas, né? Por isso que eu estou adorando esse papo de terapeuta, porque a gente pode desmistificar algumas coisas, quebrar algumas coisas. Então Bert Hellinger fala desses 3 tipos de consciência. Ele fala da consciência pessoal, que é uma consciência que às vezes ela nos prejudica muito. Por quê? Porque ela nos faz seguir elementos que são da nossa própria família, ou seja, elementos da nossa cultura ou da nossa família, apenas para que a gente faça parte, para que a gente se sinta fazendo parte daquilo. Né? E acho que isso tem a ver com essa questão do exemplo que você deu, que eu acho que foi riquíssimo, das portas que a gente fecha aí ao longo da nossa vida. Então ele fala dessa consciência, que é uma consciência que ela... como a pessoa sente isso? Ela sente o seguinte: se ela faz algo que é aceita pelo clã ou pelo grupo ao qual ela pertence, que é algo teoricamente ok, que é algo bom, então a consciência dela fica leve, ela tem uma consciência leve. Mas se ela faz algo que vai contra aquilo, né, que de alguma forma desafia aquilo que está ali, a consciência dela fica pesada. Então ela sente que está com a consciência pesada. Eu acho isso riquíssimo, porque isso se liga ao trabalho do Jung, né, nesse sentido, e dá um outro panorama na sombra. Mas eu também queria te falar de um outro, eu sei que você sabe de tudo isso, você estudou, né, essas coisas, mas é legal que a gente possa informar isso para as pessoas. Depois tem um outro lado, que é o lado do Eric Berne. O Eric Berne falava dos roteiros, então ele dizia para a gente assim, que a gente tem um roteiro pré-programado. A gente chegou aqui com um roteiro pré-programado. Ou seja, nossos pais definiram a data que a gente ia nascer, o lugar que a gente ia nascer, a condição que a gente ia nascer, o nosso nome. Você qual é o seu nome? Andréia? Se fosse para você escolher um nome, seria Andréia? Olha, eu já ouvi muitas pessoas que assim se sentem totalmente insatisfeitas com seus nomes, mas não é o meu caso, eu gosto. Você gosta de André? O meu pai me chamou de José. Olha, até muito tempo atrás eu tinha um negócio com José, e ainda assim hoje todo mundo me chama de Frois, porque é o meu sobrenome, ou então Carlos Frois, porque o José ainda é meio estranho para mim. É uma coisa que eu venho trabalhando em terapia. Gente, eu venho trabalhando em terapia isso há um tempo, não, eu já venho trabalhando isso. Mas veja, são eles que dão um nome, definem uma série de coisas, etc. E essa questão desse roteiro pré-estabelecido, de alguma forma, isso colabora também para a criação dessas sombras. Então isso que ele falou, que o Bert Hellinger falou, da consciência leve, consciência pesada, e esse lado que o Eric Berne fala, dessa questão dos roteiros. Você acha que isso colabora? Como é que você enxerga isso nesse exemplo que você deu, ou no exemplo da casa, lá que você falou dos quartinhos lá? Eu com certeza, né? Com certeza colabora, porque como eu falei da casa, os nossos pais, eles são os primeiros visitantes, né? São as primeiras pessoas a estar entrando ali na nossa casa. E assim, eu acho que é importante fazer um adendo, né? Porque daí de repente você vai falar, né? Poxa vida, então é culpa dos meus pais, né? Eu ter
ter guardado todas essas coisas, eu ter me repartido, me dividido. Legal. Isso é muito legal. E não, eu acho que vale assim pensar que um dia a casa dos nossos pais também foram visitadas, né? Eles também tiveram visitantes ali que fizeram com que eles fechassem algumas portas. E a gente também visitou a casa dos nossos filhos de alguma maneira, não é? Exatamente. Então, assim, na medida em que você vai tendo mais e mais consciência, assim, as próximas gerações provavelmente assim vão ter muito menos portas fechadas, né? É o que a gente espera, né? É o que a gente sempre espera. Mas será que vai ser assim mesmo? Porque quando a gente olha para a sociedade, para as mudanças que estão ocorrendo, né? Eu sinto, tem uma coisa que eu sinto e quero até compartilhar isso. Eu acho que os nossos pais tiveram determinados preconceitos ou uma visão de mundo que de alguma maneira fez com que a gente acabasse fechando essas coisas. Mas a gente vive um momento também com os nossos filhos que é um momento sempre novo. Né? Eu acho que a vida é sempre isso, essa renovação. Então, aquilo que era normal e natural para a gente, hoje nos assusta um pouco também. Um pouco não, às vezes assusta bastante. Então, de certa maneira, será que isso não vai ser sempre um modo contínuo? Será que as coisas não é parte desse processo evolutivo que Jung tanto falou e que eu acho belíssimo, assim, o jeito que ele colocava essas coisas? Eu acho que assim, né, talvez outras portas, né, na verdade esses cômodos eles vão tendo são outras nuances, né, outras coisas que vão tendo dentro desses ambientes, né, sempre coisas novas vão surgindo e vão tomando espaço, lugar das coisas que pra gente já era conhecido. Então, assim sombras todo mundo tem, né? E eu acho que todo mundo vai ter sempre. Então, essa coisa assim de, né? Eu sou mal, isso acontece comigo, né? E ficar se punindo. Não, todo mundo tem as suas sombras. E uma coisa assim, né? Sombras não significa que são só aspectos ruins, né? Como raiva, medo, egoísmo. Existem coisas que foram guardadas também que são aspectos bons, né? Você pode ter um cômodozinho lá da sua criatividade. Que foi fechado. Exatamente, da sua alegria, dos seus sonhos. Porque, né, da sua honestidade, porque assim, é muito comum se ouvir falar, né, só através do trabalho que a gente consegue as coisas. Daí talvez uma pessoa que tenha entrado em contato com isso, né, deixe de lado essa parte do prazer, da alegria para viver só do trabalho. Mas também tem o outro lado, né? Porque pode acontecer também de alguma pessoa falar assim, o trabalho não nos leva a conquistar nada. Então quer dizer que grande parte, ou talvez quase que na totalidade, as nossas crenças acabam residindo lá nas nossas sombras, é isso? É isso. Boa parte das nossas crenças, sim. E aí tem uma outra coisa que também é legal, né? Eu acho que é legal que as pessoas saibam disso, porque elas começam a entender a importância de trabalhar suas sombras. Mas eu também queria saber de você o seguinte, né? Como é que você vê o processo terapêutico dentro desse processo, né? Dentro dessa questão das sombras, perdão, que a importância do processo terapêutico, sabe? Eu tenho uma visão sobre a terapia, tenho a minha visão, mas eu queria saber da sua. Como é que você entende isso? Porque eu acho muito bonito, né? Eu acho que é um espaço que se abre para que a pessoa possa, evidentemente, falar de determinadas coisas que ela normalmente não falaria ou não traria em qualquer outro lugar. Eu me falava de uma coisa que eu acho que é maravilhosa. Ele dizia que a gente vai em um processo de individuação. O que é esse processo de individuação? É a gente buscar ser quem a gente é de verdade.
porque a gente talvez não seja aquela pessoa que a gente gostaria de ser. Acho que isso tem a ver com as máscaras, coisas que você já disse. Queria te ouvir um pouco sobre essa questão da terapia, do processo terapêutico. Assim, é importantíssimo, né, para a pessoa ter alguém acompanhando ela nesse momento e alguém que de fato esteja ali disponível, né, a ouvir, a permitir que ela entre em contato com todas essas partes dela, sem que ela se sinta julgada. E no dia a dia, no meio de convivência, as pessoas dificilmente elas encontram, né, esse ponto de apoio que elas encontram dentro da sala de terapia com o seu terapeuta. Porque eu acho que aqui fora a gente vive num rigor moral muito grande, né? Essas regras que a gente segue, morais que a gente segue, elas são elementos fundamentais para a formação das sombras, né? Segundo aquilo que a gente acabou de falar, sobre o que a gente viu, né? Quando a gente fala, né, dessa coisa dual, de certo e errado, assim, isso está muito enraizado na gente e em todas as pessoas, né, à nossa volta. E é muito rico, né, quando alguém pode estar dentro de um ambiente e se mostrar, né, inteiro, com as partes que não são julgadas tão boas e as partes boas, e ter alguém ali disponível para acolher tudo aquilo sem nenhum julgamento. Pode ser que uma pessoa chegue, né, e acontece isso, né, da pessoa chegar e ter se dado conta de algo, de um aspecto nela que ela não julga um aspecto muito não, nada, né, ela julga aquele aspecto ruim. Então ela chega e fala que se deu conta, por exemplo, que era uma pessoa invejosa. E ela vem e traz um peso muito grande, né, com essa percepção. Ela se sente muito culpada, né, por ter aquele sentimento. E daí você faz um trabalho junto ali, e existe um trabalho de entrar em contato, um trabalho investigativo dentro da história daquela pessoa, onde aquilo surgiu, e daí isso é um caminho, é um processo, né? Mas talvez ali num primeiro momento, né, só de você poder olhar para aquela pessoa e falar, poxa, legal, né? E como que isso faz te sentir? Me faz me sentir muito mal, eu me sinto uma pessoa ruim, né? E de repente você olhar para aquela pessoa e falar assim, poxa, mas o que é a inveja, né? A inveja nada mais é do que você desejar algo que você não tem. E quem que não deseja? A gente deseja o tempo todo, a gente está o tempo todo buscando as coisas que a gente não tem e quer. E daí você consegue desmembrar isso daquele aspecto de cobiça, né? Aquela coisa que, enfim, é um pecado. Ou seja, quebrar aquele rigor moral que foi colocado em cima daquela pessoa, né? Ela conseguiu olhar para isso. Então, nós estamos falando que assim ela vai se julgar menos, é isso? E aí ela, evidentemente, ela vai encontrar também outros elementos dentro disso que talvez sejam a raiz desse problema. Porque muitas vezes isso é só o efeito de algo que está mais atrás ainda. Não, com certeza, mas aí é como eu te falei, né? É um processo, um caminho. Num primeiro momento, né, quando aquela pessoa traz isso para você conseguir tirar esse aspecto de uma polaridade totalmente negativa e trazer ele mais próximo para algo positivo, você tem um resultado efetivo ali, positivo pro momento. Então, para ela, naquele momento, aquilo, de certa forma, fica mais tranquilo. Porque tira da coisa pesada, né? Daquela coisa que te deixa parado, eu só tô cobiçando e não faço nada. Exatamente, você traz por um outro lado, onde assim, isso pode gerar um impulso, um movimento, né? Para que ela não sinta aquilo pesado e ela se sinta motivada a ir buscar aquele algo, né? Que ela deseja. Sai daquele congelamento inicial que ela estava, e aí ela consegue partir para uma solução que seja mais adequada para ela. Isso não quer dizer que vai ser adequado para a sociedade, etc. Vai ser adequado para ela.
E o terapeuta, né? Porque as pessoas às vezes acham que o terapeuta é aquele que vai passar a mão na cabeça, é aquele que vai julgar e etc. As pessoas têm uma visão muito ruim. Muitas pessoas, né? Não estou dizendo que as pessoas têm, mas muitas pessoas têm uma visão ainda muito ruim sobre terapias, sem entender direito o que acontece no processo terapêutico. Eu fiz um vídeo sobre assertividade e colocava a diferença entre ser assertivo e ser bonzinho. O papel do terapeuta não é ser bonzinho, é ser assertivo, né? É buscar uma afirmação que ajude esta pessoa. Na verdade, assim, trazer para esta pessoa também uma afirmação, assertividade para ela também, uma afirmação daquilo que ela realmente quer, daquilo que ela realmente busca, para ela encontrar esse eixo de crescimento, esse eixo evolutivo. O terapeuta é bonzinho, o terapeuta é bonzinho, é assim? Não, de forma alguma. Na verdade, assim, a gente em alguns momentos usa de uma, não sei se seria uma dureza, né? Acho que mais é uma objetividade. Essa assertividade, que é ser objetivo, afirmar as coisas, ser objetivo, ser claro, limpo, honesto, transparente com aquela pessoa. Que não é o que ele vai conseguir com os amigos, por exemplo, numa roda de happy hour ou numa conversa até com um confidente, com um amigo, com um confidente. Não é isso que ele vai encontrar. Não. A gente não está ali de fato para ser bonzinho. Eu acho que o que a gente está quando a gente se coloca ali com aquela pessoa, você vai estar oferecendo para ela possibilidades, né, dela olhar, né, para todas essas coisas. E como eu disse no começo, exige muita coragem. Né, exige muita coragem porque não é fácil, né, você se defrontar com coisas que te afetam muito, né, Isso exige por parte do terapeuta um respeito enorme, ou seja, olhar para aquela pessoa e entender aquilo que ela está passando, a dificuldade que ela passa e inclusive a dificuldade dela de apresentar aquelas coisas. Muito respeito. Respeito é muito. Bom, queria também te perguntar o seguinte, você atende em São Paulo, é isso? Atendo em São Paulo, na Vila Madalena. Você já falou que são jovens, adultos. Queria também, aqui o nosso tempo já está estourando, né? Eu estou sempre de olho no relógio, que a gente tem um relógio aqui que vai ficar marcando o tempo. Então o nosso tempo já está estourando. Eu gostaria de saber se as pessoas podem fazer perguntas, se elas podem te contatar, entrar em contato com você para perguntar, ou até mesmo colocar aí embaixo do vídeo seus comentários e suas perguntas. Podem fazer perguntas, aliás, assim, isso vai ser ótimo. Esse é um tema, o tema sombras, assim, abrange uma série de coisas, né? Inclusive muitas coisas que a gente não teve tempo de trazer aqui hoje. Uma delas é a projeção, que é um elemento externo, né? Que essa tríade, sombra, persona e ego, cria esse elemento externo, que é a projeção, que é um mecanismo de defesa do ego que a gente usa muitíssimo. E assim, é um assunto também que rende muito papo. Transferência entra aí também. Também, que também rende muito. E assim, tudo isso que a gente trouxe aqui, persona, ego, sombras, agora a gente está citando a projeção e a transferência, são coisas que acontecem assim o tempo todo. Né? Acontecem o tempo todo, estão muito inseridos na nossa vida, no nosso dia a dia. Então deixe suas perguntas, dúvidas, eu vou ter o maior prazer em responder todas elas. Que legal. Bom, eu já coloquei lá no início do vídeo seus dados, estou colocando seus dados aqui de novo. Espero que vocês possam entrar em contato com a Andréia. E queria também dizer o seguinte, né? Eu percebo que então tem coisas para a gente falar ainda, e eu acho que a gente volta. Se você topar, a gente pode voltar uma outra oportunidade e dar uma continuidade nesse assunto, falando um pouco mais sobre sombras. Super top, vai ser ótimo. Eu acho que tudo, né, que a gente puder trazer para
para contribuir nesse processo de autoconhecimento das pessoas. Foi para isso, né? Foi isso que a gente se propôs. Exatamente, é para isso que a gente estudou, é isso que a gente faz, é o trabalho que a gente faz diariamente. Eu espero que tenha sido muito bom para vocês hoje. Eu gostei muito do tema, muito obrigado, André, mas muito obrigado mesmo. Gosto muito do tema. Como você disse, eu acho que é um tema que pode render muito, então comenta aí embaixo, vamos fazer o próximo mesmo, porque eu acho que vai ser bom, vai ser importante. Estou muito agradecido e vá com eles, se despeça, porque tem um monte de gente lá do outro lado olhando. Eu que estou muito agradecida, na verdade, né? Quando você me convidou, eu falei para o Frois que assim, eu entendo que quando a gente vem e fala alguma coisa, ou quando a gente escreve algo, em primeiro lugar a gente está falando, está escrevendo aquilo pra gente. Então, assim, falar disso tudo é também falar disso pra mim, né? Então, é sempre muito bom. Foi um presente grande. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenha despertado o interesse de vocês, que vocês possam buscar mais informações fora as informações que a gente trouxe aqui. E daí a gente se vê numa próxima. Vou ficar esperando. Tudo bem. Então um grande abraço a todos e a gente se vê no próximo Papo de Terapeuta. Até lá. Valeu.